7 dias, colocando os pingos nos is. Olha, eu digo sempre que nós éramos nômades. Tinha alimentação, a gente fixava, não tinha mais alimentação, você ia para outro lugar, era nômade. Até juntarmos em sociedade. E aí você tem a polis, cidade antiga, cidade-estado lá da Grécia Antiga, né? E de lá surgiram algumas coisas, como a política. Lá eles tinham a ágora, que era um espaço como se fosse o nosso parlamento aqui. E de lá saíram estudiosos que tentavam, portanto, não deixar acontecer a concentração de poder. Concentração de poder. Nós somos egoístas. E quando a gente concentra poder demais, a gente acha que é até Deus. Já citei aqui que teve um período que você teve o cesaropapismo, que o poder religioso e o poder político era concentrado na mão de um homem só. Imagine. Você assiste às vezes aqueles filmes de rei, o rei mandava matar, não matava, mandava bater, não batia. Salomão, por exemplo, teve 400 mulheres, 600 concubinas, poder absoluto. E ninguém podia contestar o poder. Mas, então, os estudiosos, começando lá por Sócrates, Platão, Aristóteles, Luke, Montesquieu, e eu cito sempre que Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, divide modernamente os 3 poderes. No Brasil nós estamos meio confusos, precisamos voltar a entender o que seria legislativo, executivo e judiciário. Por exemplo, um juiz que começa um processo, ele não pode julgar. Tem que ser impedido, por exemplo, porque ele torna-se parte. Né? Não pode. Mas o legislativo não pode estar executando, mas ele está. Nós citamos aqui as obras do deputado, das emendas do deputado Elmar Nascimento. Uma cidadezinha pequenininha, mandou mais de 150 milhões para lá. Porque ele está executando com a emenda secreta, orçamento secreto. Isso é um escândalo. Um escândalo. Orçamento secreto. Secreto com dinheiro nosso. E o ministro Dino está cobrando mais transparência. Tem gente que é contra, inclusive o ministro. Você que está me ouvindo, né? Não pode ser contra o ministro que quer transparência no orçamento, que é realizado através do quê? Do pagamento dos nossos impostos. Aí um deputado pega o dinheiro, não sabe para onde vai, nem o que fez e não precisa prestar conta. Isso é justo? E tem um orçamento PIX que a gente tem que acabar com isso, mas nós só estamos brigando, o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula estão brigando nisso. Qualquer coisa que você fale, é lulista. Qualquer coisa que você fale, é bolsonarista. Não é por aí. Olha, na última, me parece que quinta-feira, Cícero, eu estava falando aqui que nós precisamos urgentemente fazer a drenagem pluvial micro e macro. E eu citei antes que nós não deveríamos estar misturando PT, PL, e não sei o que, matizes disso, que nós estamos discutindo conquista. E quando, olha, a questão nacional, tem muita gente discutindo o mundo, as grandes TVs, né? As grandes empresas de telecomunicação estão comentando, mas nós estamos esquecendo de comentar conquista. Falar das necessidades de conquista, a Cícero recebeu aqui, através da nossa consultoria popular, uma pessoa que é inteligente, inclusive. Não vou citar o nome, não. Por que você está falando da drenagem aqui? Você não fala da COP, não fala disso, não fala... Eu tinha avisado, gente. Não é? Que nós teríamos que concentrar forças na questão da drenagem pluvial de conquista. Senão eu vou misturar com COP30, com a ONU, com o diabo que lhe parta. E como é que fica a discussão municipal? São igual os vereadores, e é no Brasil inteiro. Na sua grande maioria, não são todos. Estão discutindo tudo, menos o que a sua função lhe dá de prerrogativas, que é discutir a cidade.
A prerrogativa do vereador termina onde termina o limite do município. Não é? Então está discutindo o sexo dos anjos, o diabo a quatro, menos a cidade. E aí a boiada vai passando. A boiada vai passando, é o caso daqui. Não é? A prefeita Sheila, a mãe da prefeita, dona Irma, era prefeita, elegeu a filha prefeita que elegeu o marido prefeito e disse que quer botar a prima como candidata. E já tem um projeto em Brasília para igualar as eleições a partir de 30, ficar de 5 em 5 anos, poderemos ter um terceiro mandato. Ou seja, a prefeita Sheila poderá, se passar PEC, né? Projeto de emenda constitucional, a prefeita Sheila poderá disputar um terceiro mandato. Ou seja, nós temos 4 mandatos numa família só de prefeito. Então a gente não importa mais com isso. Parece que essa cidade não tem mais ninguém. E as pessoas, quando entram no poder, acham que é seu. Eu sou dono, o orçamento é meu, a prefeitura é minha e eu mando e faço o que quero. Pronto. Vou botar meu marido mesmo. E agora, a grande parte da imprensa está tratando ele como... Como é que diz quando artista fica famoso? Meu nome? Como é que é? Popstar. Ele chega e vai um bocado de gente, bom de puxa-saco. E tem a claquete, tem lá coordenador, lá tem chefe de divisão, lá tem secretário, lá tem lambe-bota, lá tem... de se lascar um negócio desse. E aplaude e diz, um marido, parecendo que é dono da cidade. E vai eleger. A gente não faz mais nada, a gente não manda nessa cidade. Uma família só manda. Eu passei aqui a entrevista da prefeita na última quinta-feira e na quarta também. Me parece que ela não quer colocar um tostão em drenagem pluvial. Um tostão que nós temos a macro e a micro. Você tem os grandes canais e a micro você pega ali na base, no solo e leva até os grandes canais para você evitar que você pavimente uma rua um dia, no outro tá arrebentado. E se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Quem manda é ela. E você que tá me ouvindo, você não fala nada. As pessoas que poderiam estar aí, não. Nós precisamos da drenagem pluvial, senão vai pro lixo que nós fizermos. A pavimentação vai pro lixo. E se a gente pegar esses 4, diz que dá voto. Uma vez eu conversando com um deputado, o deputado falou, Deus, a gente faz ali o aeroporto, Glauber Rocha, que é um grande equipamento para conquista e região, mas não dá voto. A sociedade tem chum para ele. Mas se você entrega uma ambulância ou um trator, aí sim, dá voto. Então nós é que precisamos qualificar o nosso voto. Então a prefeita sabe, entende bem, ela aprendeu bem, que se fizer asfalto, ela vai ter o voto pro marido dela. Ué, eu tô mentindo? Eu tô falando alguma bestajada aqui? Se pavimentar, ela vai ter o voto para eleger o marido e depois eleger a prima. Tem um poema que diz que é homenagem a Mayakovsky. Eu não lembro exatamente se o texto como é o poema, mas é mais ou menos assim. Na primeira noite ele invade nosso jardim e pisa na nossa grama e rouba nossa flor. E não falamos nada. Na segunda noite ele invade nosso jardim, pisa na nossa grama, rouba nossa flor e mata o nosso cão. E não falamos nada. Na terceira noite ele invade nosso jardim, pisa na nossa grama, rouba nossa flor, mata o nosso cão e arranca da nossa garganta a voz. Se não falamos nada, agora é que não podemos falar. Então nós temos que exercer esse papel nosso de questionar, gente. Se vocês observarem, os 3 primeiros reis de Israel, por exemplo, Saul, ungido por Deus, Samuel, errou e errou muito. Porque ninguém tinha coragem de falar, ô Saul, você está indo no caminho errado. Depois Davi, que foi ungido por Samuel também, errou e errou feio, levou um amigo seu para a morte para ficar com sua esposa. Inclusive, fruto dessa traição, virou rei, que é Salomão.
as minas do rei Salomão, e o próprio Salomão errou e errou feio, mais de 400 mulheres e mais de 600 concubinas. Mas ninguém podia falar que eram reis, todo mundo tinha medo. Mas nós, da democracia, temos que chegar até para ajudar a prefeita. Parem de lamber bota. Até para ajudar a prefeita e dizer ao prefeito, não faça isso, faça sim. Mesmo que se imagine que a drenagem pluvial não vai dar voto, mas a cidade está precisando, ela está oca. O centro da cidade está oco e nós precisamos da micro e da macro drenagem. Então nós podemos usar a democracia para isso, com todo respeito. Não trato aqui de questões pessoais, né, familiares, mas a questão pública tem que ser tratada. A grande maioria da imprensa é vendida. E nós estamos aí com um Corvil. Eles estão montando um Corvil de ladrões da esperança do povo. Como é que existe uma imprensa desse jeito? Que diz amém o tempo todo e está querendo transformar o marido da prefeita em astro, em celebridade. Essa palavra eu queria lembrar. Em celebridade. Já treinaram ele um pouquinho, mas ele fica titubeando, ele não sabe ainda expressar. Você lembra quando a gente era criança? Que a gente começa papai, né? É difícil, né, quando a gente tá criança. Então jogaram ele no fogo, queima aí no fogo. Mas botaram algumas pessoas para assessorá-lo, que eu não vou citar aqui, são profissionais. Ele já tá meio inchadinho assim, já tá saindo, eu vou ser candidato mesmo. E a imprensa bajulona tá colocando ele como uma celebridade. E onde ele veio? Pra onde ele vai? Eu não sei. Tá parecendo quando a gente vem da espiritualidade e vai voltar pra espiritualidade. Então, nós vamos pegar 400 milhões e botar tudo em asfalto para eleger alguém? Ou precisamos tomar cuidado e respeitar essa cidade? Então hoje, atenção você que gosta dessa cidade, atenção você que tem construtora, atenção você que é empresário da área industrial, você que é de associação, de entidades organizadas, atenção você do OAB, CREMEB, onde quer que seja. Vai nessa sessão e fala, gente, nós precisamos exigir. Ué, ela não é dona da cidade, gente? Exigir que pelo menos 50% desses 400 milhões sejam empregados, portanto, na micro e na macro drenagem. Já entrevistei aqui o Dr. Fernando Gomes, né? Nosso amigo Leandro Fonseca, doutor Leandro Fonseca também. Amanhã nós vamos chamar pelo menos uns 4 vereadores amanhã para debater sobre a reunião de hoje. E se eles vão ter sangue no olho. Atenção, vereadores. Queremos saber se os senhores terão sangue no olho. Dizer, prefeita, o caminho não é esse que a senhora quer, para 400 milhões só para asfalto. Ah, mas nós vamos fazer creche e pintar a escola. Isso aí é bagatela, gente. Isso é pra enrolar. Quem não entende de nada é besta. Que vão ali dar um médico coruja, pintou um colégio, pegou uma pracinha ali, botou aqueles brinquedinhos, aqueles trenzinhos que diz que no outro dia quebra, gasta 10 mil em um, 5 mil em outro, 20 mil em outro. Isso é pra estagiar, tô falando de 400 milhões. E a prefeita aprendeu bem com o Salvador. Inclusive na arrecadação. Tá chegando a 2 bilhões de reais. Vendendo. Prefeita, não vende aquele terreno do bem-querer, não. Pelo amor de Deus, plante árvore ali. Vou aplaudir a senhora eternamente. Mas ninguém fala com ela. Parece que ela é uma rainha. Como eu falei de lá dos reis de Israel, Saul, Davi, Salomão. A gente pode falar com a prefeita. Com respeito, claro, evidente, que ela merece, com autoridade. E tem muitos aí, né, nas redes sociais que falam uma bagunça. Vocês não lembram que Romanos 13, 1 e 2 diz que a autoridade é levada ao poder por Deus. Tem gente esculhamba aí, fala cada palavrão e com a Bíblia do braço. Não respeita a Bíblia. Não é verdade? Então hoje, atenção, hoje, na Câmara de Vereadores, atenção você que faz parte de uma associação organizada, uma entidade organizada.
Você que gosta dessa cidade, você que é da indústria, você que é do comércio, você que é da construção civil. Vamos participar dessa reunião para que a gente faça atenção, Câmara de Vereadores. Não é aquele converseiro só hoje, não. Bote isso num documento. Vocês têm como fazer isso. Vocês têm jornalista aí. Bote no documento o acontecido. Depois tira um ofício, entregue oficialmente e conte com a gente para divulgar. E para exigir que dos 400 milhões que já vão emprestar mesmo, enfim, já tem mais votos do que tudo para aprovar os 400 milhões, que pelo menos 50%, ou seja, 200 milhões, sejam aplicados tanto na micro como na macro drenagem. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.